E eu vou dar um rápido testemunho sobre a minha vida. Eu perdi meus pais muito cedo. Meu pai não, minha mãe, muito cedo. Meu pai tinha transtorno mental. Era alcoólatra e tinha transtorno mental. Então minha vida ficou praticamente desgovernada bem cedo. Eu não tinha rumo, não tinha direção, não tinha... Meu prazer era circunstancial, dependendo do momento, dependendo do que se oferecia, e não tinha sentido a minha vida. Vivia sem objetivo, sem propósito, sem saber aonde estava caminhando. Até que um dia, pela graça e a misericórdia de Deus, ouvindo uma mensagem na igreja, Deus tocou no meu coração. Deus tocou no meu coração, e a partir dali, como foi que Deus tocou no meu coração? É bom e importante nós frisarmos isso. Primeira coisa que Deus faz para mudar a vida é tirar você do círculo do pecado. Sempre que Ele efetua uma cura, sempre que Ele cura alguma pessoa que não anda, que não enxerga, uma pessoa que está praticamente leprado, com lepra, ou qualquer outro problema que dificulte a sua vida, ou que isole ela da utilidade, a primeira coisa que ele pergunta para a pessoa é se ela quer, e em seguida ele efetua a parte primordial para sair do círculo do pecado. Ele perdoa os pecados. Ele diz: perdoado estão os teus pecados. Agora vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Observem que o primeiro passo que Jesus dá na vida de uma pessoa é perdoar os seus pecados, porque não adianta, como o pastor Anderson disse, não adianta eu tocar, não adianta eu cantar, não adianta eu meditar na palavra, não adianta eu glorificar a Deus, se eu ainda estiver preso no círculo do pecado, estiver praticando coisas erradas, contrárias à palavra de Deus. Não vai adiantar nada, não vai somar em nada. A partir dali, a minha vida tomou um novo rumo, passou a ter sentido, passou a ter alegria, não circunstancial, não temporária, não por acaso, não dependendo da oferta, mas uma alegria permanente. Por quê? Porque Jesus passou, a partir daquele momento que Ele perdoou os meus pecados, passou a fazer parte da minha vida, passou a entrar na minha vida e ajudou-me a tomar decisões, ajudou-me a guiar pelos caminhos da vida. Interessante que Deus guiou o povo da saída do Egito, onde o povo estava na escravidão, para a terra prometida, uma terra próspera, uma terra que tem tudo o que for preciso, necessário para a vida humana, desde que trabalhem, desde que façam a sua parte. Deus disse para Josué, antes de entrar na terra prometida, na terra da qual eles iriam tomar posse, e Deus manteve o povo com tudo que era necessário. No deserto não tem água, Deus proveu água. No deserto não tem alimento, Deus mandou o maná dos céus. 40 anos durante a travessia, o sapato não envelheceu, a roupa não apodreceu, e nada lhes faltou nessa transição da escravidão para a terra prometida. Mas quando eles foram tomar posse da terra prometida, Deus disse uma coisa muito importante para eles:
Olha, se vocês quiserem prosperar nos seus caminhos, se vocês quiserem ser bem-sucedidos em tudo que fizerem, vocês terão que fazer uma coisa: não se apartar da palavra de Deus, meditar nela o tempo todo, para ter o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Amém. Aí então vocês vão prosperar no caminho de vocês. Aí vocês vão ser bem-sucedidos em tudo o que fizerem. Glória a Deus. Israel, por um período, praticou a palavra de Deus e prosperou. Mas depois o assédio do pecado o envolveu, as ilusões da vida, as seduções da vida, o olhar para o materialismo, o olhar para os valores materiais, fez com que eles caíssem, sofressem, padecessem e sofressem constantemente, até que se arrependessem e voltassem novamente a buscar a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz aqui em João capítulo 8, versículo 12, o versículo 8:12, muito conhecido da maioria das pessoas. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Querido Pai Celestial, louvamos-te e bendizemos pela leitura da Tua palavra. Agora, Senhor, ilumine a cada coração, edifique, ó Deus, firme na Tua palavra e ajude, ó Deus, a entender, interpretar e a receber, ó Deus, pela fé, para viver uma vida vitoriosa, uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida cheia de realizações dentro dos teus propósitos, para ser bem-sucedido, para prosperar nos seus caminhos, para fazer com que tudo prossiga de maneira progressiva e alcance a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado a Deus pela tua palavra agora lida. Aplique em cada coração aqui nesta noite. Em nome de Jesus é que te oramos e te agradecemos. Amém. Amém, glória a Deus. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. O mundo, de um modo geral, ele vive nas trevas. Ele vive na prática do pecado. Porque o príncipe desse mundo, aquele que influencia todas as coisas nesse mundo, é o adversário que foi eliminado da presença de Deus por causa que ali originou o pecado. Ele desceu e influencia tudo. Ele tem o dedo, tem a influência em todas as coisas, todos os ministérios, todos os departamentos, todas as ordens desse mundo, ele tem influência. Daí você pergunta, por quê que ele tem influência? Por que que Deus permite isso? Porque a princípio o homem deu as costas à palavra de Deus e ouviu a influência de Satanás, deu ouvido à voz de Satanás, e com isso o homem escolheu os seus próprios caminhos. Deus iria conduzi-los, Deus iria levá-los, Deus iria orientá-los, mas eles preferiram andar, o homem preferiu andar por si próprio, pelos seus próprios caminhos. E Deus concedeu, porque Deus não criou um robô para ser guiado por Ele, para ser manuseado por Ele, para fazer tudo o que Ele quer. Deus dá liberdade para o homem escolher. Olha, você tem liberdade para escolher entre o bem e o mal, mas não tem
capacidade e condições de discernir ou de escolher as consequências da sua escolha. Ele diz: se você escolher o bem, se você escolher a luz, se você escolher a presença de Deus, você vai receber a recompensa, os benefícios, os resultados dessa escolha que são benéficos. Mas se você escolher as trevas, se você escolher o mal, se você escolher o caminho tortuoso, você vai receber as consequências desse caminho. Não tem como evitar. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 14, versículo 12, depois repete posteriormente: há caminhos para o homem que parece ser bom, mas o final deles são caminhos de morte, diz a palavra de Deus. Há caminhos muito sedutivos, há caminhos muito atraentes, há caminhos muito promissores, promete, mas promete muito, mas é só ilusão, é só ilusão, é só um vislumbre de aparência, mas no final dá em perdição eterna, perdição eterna. E a palavra de Deus diz: que adianta o homem ganhar o mundo todo se tiver que perder a sua alma? O que é que ele pode dar em troco da sua alma? Não tem nada que ele possa fazer para resgatar a sua alma. Sabe por quê? Porque abaixo do céu tudo é corrompido. Tudo é corrompido. O nosso coração é corrompido, as nossas escolhas são corrompidas, os nossos sentidos são corrompidos, a nossa vontade é corrompida. Tudo debaixo do céu é corrompido. Então o ouro é corrompido, a prata é corrompida, o dinheiro é corrompido, os nossos corações, que representam as nossas escolhas e a nossa vontade, são corrompidos. A palavra de Deus diz: enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E é verdade. Quando a gente pensa que está escolhendo certo, a gente está escolhendo o mal para nós. Quando a gente pensa que está tomando uma decisão correta, a gente não está enxergando o final daquela decisão, o final daquele caminho. Por isso que Jesus diz: eu sou a luz do mundo, para que você venha para Ele. Ele aqui está fazendo uma afirmação que pouca gente percebeu na época. Está fazendo uma afirmação de que Ele é Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Amém. E quando Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo, Ele está dizendo: eu sou Deus. Na minha essência, no meu espírito, na pessoa, eu sou Jesus. Eu vim para executar o sacrifício, para tirar todo aquele que está aprisionado, que está amarrado, que está embaraçado pelo pecado. Eu vim tirar ele dessa situação, desse círculo pecaminoso, porque a palavra de Deus diz: aquele que comete pecado é escravo do pecado. E é verdade. A pessoa bebe, espanca a mulher, bate nos filhos, omite as suas obrigações, não investe naquilo que precisa, o seu dinheiro é todo jogado para prazeres, roubado, furtado, desviado. Ele fala: amanhã eu vou mudar, amanhã eu vou ter uma nova vida, amanhã eu vou tomar uma decisão na minha vida. Chega no dia seguinte, ele não tem força para mudar, volta novamente a beber, não tem dinheiro, mas ele toma bebida emprestada, ele toma dinheiro emprestado, ele toma bebida fiada, volta a beber, volta a se embriagar, chega em casa e comete tudo novamente. Não tem comida, contas atrasadas, a mulher é oprimida, é maltratada, os filhos veem aquele quadro, se entristecem, e ele volta a fazer aquilo tudo novamente, por impulso, por inclinação,
por uma tendência pecaminosa, sem que ele consiga ter domínio. E ele faz isso uma vez, ele faz isso duas, ele faz isso um mês, ele faz isso um ano, ele faz isso anos e anos e anos. Chega um período na sua vida que ele não tem mais crédito, ele não tem mais receptividade profissional, ele não tem mais condições de exercitar uma função, ele está jogado na vida, ele está perdido na vida, ele está sem direção na vida. O mundo jaz do maligno. Nós precisamos entender que tudo que há no mundo, vem das trevas, vem do pecado, vem do diabo, vem do maligno. A palavra de Deus, ela nos afirma isso em 1 João capítulo 5. Interessante notar esse versículo, porque ele é muito importante para nós enxergarmos a realidade da vida. Ele diz aqui em 1 João capítulo 5, versículos 16, 17 e 18, ela diz assim: olha, sabemos que todo aquilo que é nascido de Deus não vive em pecado, e aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Agora 1 João capítulo 2, versículos 15, 16 e 17, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Em seguida a palavra de Deus diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E em seguida a palavra de Deus diz: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Glória a Deus. Você observou o contraste que há aqui em relação ao sistema que domina o mundo? Quando ele está dizendo o mundo aqui, ele está dizendo não no sentido geográfico, não no sentido territorial, mas no sistema que domina o mundo. Qual é o sistema que domina o mundo? Prazeres, entretenimento, diversões, engano, falcatrua, corrupção, imoralidade, seduções. Tudo que é mal é chamado de o mundo aqui. Concupiscência. O que significa concupiscência? Concupiscência é uma tendência natural da nossa natureza para fazer aquilo que agrada a carne, aquilo que agrada a nossa natureza humana pecaminosa. Ela tem uma tendência para fazer o mal, porque ela nasceu em pecado, essa natureza. Desde Adão o homem está separado de Deus, o homem está distante de Deus, o homem está totalmente corrompido. Ele não faz mais o que agrada a Deus, ele não faz mais nada que Deus se sirva, ele só faz o que agrada a si próprio. Então, quando vem uma oportunidade para entretenimento, o sistema desse mundo passa arrastando. Às vezes ele vai sem perceber que está indo, porque a sua natureza o inclinou para aquilo, e ele é empurrado para fazer a vontade da carne, da natureza humana. Aleluia. Uma tendência que o homem tem é de mentir, é de falar coisas que não está sentindo, é de falar coisas que não são verdadeiras. É uma inclinação natural do ser humano, é uma inclinação natural. Enganar os outros, ser injusto, passar os outros para trás, é uma tendência natural do ser humano. Você não precisa ensinar uma criança a mentir, nem ser egoísta. Quando ela é pequenininha, ela não divide nada com ninguém. Você tem que fazer uma força, um empenho
tremendo para ensinar ela a ser altruísta, a compartilhar os seus bens, os seus pertences, a buscar os interesses do seu coleguinha, a procurar servir o seu coleguinha, mas de um modo geral,